Olá, minha gente. Eu me chamo Isabelle Fernandes e eu vou falar brevemente sobre contabilidade financeira. Então, vamos lá. Começando, com alguns conceitos básicos da contabilidade financeira. Alguns, desses conceitos que eu irei falar, como por exemplo, são despesas fixas, as variáveis, fluxo de caixa, lucro versus faturamento, o que é um e o que é outro, não é isso? Dando um exemplo, para ficar de mais fácil entendimento para vocês, que vocês possam entender de uma maneira mais simples, e básica, como dizem, o básico funciona. E no final, uma diquinha bem simplesinha e bacana. Vamos lá? Então, gente, vamos começar falando sobre as despesas fixas, O que são? São aquelas, que não mudam com o volume de vendas. Como assim, Isabelle? Vou dar exemplos. Aluguel de casa, de condomínio, salário do funcionário, serviços de assinaturas, como por exemplo, internet, streaming de música, de filmes. Outro exemplo, seguros. Seguros de quê, Isabelle? De carro, de plano de saúde, São despesas essas, que tá ali todo mês, você vai pagar ali aquele determinado valor, todo santo mês ali, independente do que aconteça, não é isso? Outros exemplos de despesas fixas são prestações de financiamentos ou empréstimos. Outro exemplo, mensalidade. De quê? De faculdade, de escola, de academia. Também são exemplos de despesas fixas que você, independente do que aconteça, vai estar ali pagando certinho ali todo santo mês, independente do que aconteça. E agora vamos falar um pouco sobre as despesas variáveis. Diferente das despesas fixas, que foi o que eu falei lá atrás, que não mudam com o volume de vendas, as despesas variáveis, elas mudam conforme o volume de vendas. Como, por exemplo, as mercadorias. Um outro exemplo, a energia proporcional. Vamos citar outros exemplos de despesas variáveis que fique de mais fácil entendimento para vocês. A alimentação fora de casa, que não tem como você calcular exatamente quanto vai dar aquilo dali, Em alguns dias que você não teve como se alimentar em casa, poxa, tive que comer fora, enfim, não tem como calcular aí exatamente quanto vai dar, Outro exemplo, combustível, é um exemplo de despesa variável. Transporte por aplicativo também. O lazer que você tira no fim de semana com sua família, você não tem como saber exatamente quanto é que vai dar aquilo dali, Ou seja, ela vai variar, Porque vai depender do passeio que você vai fazer. E é isso, minha gente. O próximo conceito básico da contabilidade financeira que eu vou falar brevemente é sobre o fluxo de caixa. O que seria o fluxo de caixa, Ele é o controle de entrada e saída de dinheiro em um determinado período. E voltando, gente, para o assunto do fluxo de caixa, ele nada mais é do que um registro detalhado de entrada e saída, de dinheiro de um período. Ou seja, ele é um instrumento essencial para o controle e o planejamento da empresa. E para que serve o fluxo de caixa? Ele serve para quê, Isabelle? Bom, ele serve, como eu falei lá atrás, serve para o controle financeiro da empresa, serve também para uma melhor tomada de decisão, serve como um planejamento, ou seja, ajuda a prever o futuro financeiro da empresa. Ele também antecipa problemas como, por exemplo, a falta de capital de giro. E também a gente serve também para a saúde financeira da empresa. E o próximo conceito básico da contabilidade financeira que eu vou falar é sobre lucro
versus faturamento. Vou explicar brevemente, bem rapidamente, o que é um e o que é o outro, para ficar de bem fácil o entendimento para vocês. O faturamento, ele nada mais é do que o total das vendas. Já o lucro é o que sobra depois que você pagar todas as despesas. Independente de ser fixas, variáveis, depois que você pagar tudo que for despesa, o que sobra, aquilo ali é o lucro. Vamos de exemplo prático de lucro e faturamento, para ficar de mais fácil entendimento. Vamos lá. Suponha que a mercearia ela tem aí um faturamento de 50 mil reais. 50 mil. E as despesas dessa mercearia tá aí no valor de 41 mil reais. Quanto é que vai ficar o lucro líquido dessa mercearia? A gente vai pegar o faturamento dessa mercearia no valor de 50 mil e vai diminuir com o valor das despesas, que é 41 mil, o que vai dar no resultado de 9 mil reais. Diminuindo 50 mil do faturamento com o valor da despesa, que é de 41 mil, sobra aí 9 mil reais, o que é o lucro líquido. E para encerrar essa parte da contabilidade financeira, né, dos conceitos básicos da contabilidade financeira, que foi tudo isso que eu falei, vai aí uma pequena dica, né, para você empresário, empresária. É essencial, gente, separar o dinheiro da empresa do dinheiro pessoal, para que se possa ter um entendimento melhor, ou seja, um entendimento real do seu negócio, da sua empresa, enfim. E é isso, pessoal.